obrigada pelo convite. Não sei se conseguirei dar informação nova, mais informação, mas vou tentar dizer qualquer coisa. Portanto, eu comecei por tentar ter uma noção do problema. Que problema temos hoje, como esta questão do sobreendividamento. E começando pelas empresas, aquilo que se sabe é que em dezembro de 2014 as empresas deviam 247 mil milhões com vários formatos. Isto representava 145% do PIB, estava distribuído entre empréstimos internos ao setor financeiro residente, outro tipo de empréstimos e também títulos de dívida, e créditos comerciais e empréstimos externos. A dívida ao setor financeiro residente era de 91 mil milhões, representava um pouco mais de 50% do PIB, os outros empréstimos 40 mil, os títulos de dívida, isto é, a emissão de obrigações, as empresas haviam emitido cerca de 44 mil milhões que estavam repartidos mais ou menos em partes iguais entre investidores residentes e não residentes. Depois temos créditos comerciais 57 mil milhões e empréstimos externos 25 mil milhões. Em termos do crédito mal parado das empresas, o problema que nós temos é que ele já é de 13 mil milhões, em dezembro de 2004 era de 13 mil milhões, representava mais do dobro dos valores de março de 2011, estou a falar de março de 2011 porque foi por causa da entrada da Troika, nessa altura eram de 5,8 mil milhões. Estes 13 mil milhões de crédito mal parado representa 15% do capital em dívida e, de novo, 3 vezes mais que os valores de 2011. Em termos do número de devedores, sabemos que 1 em cada 3 empresas está em cumprimento. Em março de 2011 era 1 em cada 5 empresas. Portanto, as condições têm-se estado a deteriorar, as empresas têm cada vez uma menor capacidade de fazer face à sua dívida. Depois, em relação aos particulares, de novo, o Banco de Portugal estimava que em dezembro de 2014 as dívidas dos particulares eram de cerca de 149 mil milhões, isto correspondia a 88% do PIB, desagregados entre empréstimos internos, externos, créditos comerciais. No caso das pessoas, as estruturas, a quase totalidade são empréstimos internos e ao setor financeiro residente. Portanto, dos 149 mil milhões, 136 era ao setor financeiro residente, desagregado entre crédito à habitação, 110 mil milhões e crédito ao consumo e outros fins. Portanto, uma repartição em termos de estrutura, como conseguem ver ali, 74% no crédito à habitação, 17% no crédito ao consumo e outros fins, 5% de créditos comerciais. O setor externo é praticamente inexistente no caso dos particulares, havia apenas 600 milhões, e depois há ali uma variável residual, que são outros, equivalente a 6,2 mil milhões. Eu não consegui apurar junto do Banco de Portugal se estes valores incluíam as dívidas ao fisco e à segurança social, porque aquilo que se sabe em relação às dívidas ao fisco e à segurança social são valores agregados. Portanto, em 2013, as dívidas à segurança social, empresas e pessoas, eram de quase 10 mil milhões e as dívidas ao fisco eram de 14 mil milhões. De novo, valores de 2013, não há nada ainda de 2014. Portanto, se o Banco de Portugal tiver incluído o problema do endividamento também ao fisco e à segurança social, eles estarão diluídos naquela rúbrica que representa 4% nos outros. Depois, de novo, em relação ao crédito vencidos particulares. O que é que nós temos aqui? Portanto, em dezembro de 2014, as pessoas com prestações em atraso tinham dívidas no valor de 6,5 mil milhões. Isto representava mais de 30% que em março de 2011.
encontrava-se, em termos de montante, repartido mais ou menos em partes iguais entre hipotecas e depois crédito ao consumo e créditos com outros fins. O atraso nas hipotecas representava 3 mil milhões, 46% em termos de estrutura, do crédito ao consumo 3,5%, 53% em termos de estrutura. Note-se que este crédito ao consumo, 11%, 723 mil milhões, faz parte de prestações, de dívida com prestações em atraso por parte de empresários em nome individual. E isto interessa de novo por causa do incumprimento. O incumprimento é mais significativo em termos do crédito ao consumo e a outros fins. De facto, a habitação é um ativo muito importante e tenta-se a todo custo preservá-lo. O rácio de incumprimento no crédito à habitação é apenas de 2,8%, enquanto que no crédito ao consumo ele é de 14,4%. No caso da atividade empresarial em nome individual, o rácio de incumprimento aumenta para 20%. Isto é, em termos do número de devedores, nós temos 150 mil devedores no crédito à habitação que têm as prestações em atraso, 600 mil em termos do crédito ao consumo, e isto significa que 1 em cada 7 dos devedores tem prestações em atraso. 1 em cada 15 dos portugueses está com problemas em pagar as suas dívidas. Depois, olhei também para o problema das insolvências. O que está a acontecer é que cada vez há mais pessoas numa tentativa de quebrar a espiral de endividamento, este ciclo vicioso que é o endividamento e o não cumprir com os pagamentos. Há cada vez mais pessoas a solicitar a insolvência, a declaração da sua insolvência. Nos últimos 4 anos, os tribunais da primeira instância declararam 35 mil casos de insolvências de particulares, 21 mil casos de empresas coletivas. Estes últimos 4 anos, houve uma alteração de estrutura. Portanto, se até 2008 as insolvências eram essencialmente de empresas, cerca de 80%, portanto, eram empresas, os particulares tinham um peso mais marginal. Desde então, a situação inverteu-se e, neste momento, 70% das insolvências encerradas pelos tribunais correspondem a particulares. Há ainda um problema ligado à questão das insolvências, é que, em termos de recuperação dos créditos reconhecidos pelo tribunal, esta recuperação é muito baixa, é muito marginal. Eu não consegui muitos dados, só consegui dados para 2013 e apenas 8% dos créditos que são reconhecidos em tribunal são recuperados. Depois, outro aspecto tem a ver com as penhoras. Sabe-se muito pouco sobre as penhoras. Há uma grande opacidade do lado da autoridade tributária e, pelos vistos, o Banco de Portugal também não considera uma prioridade. E aquilo que nós sabemos, eu, pelo menos lembro-me dos 2 casos mais imediatos, foi em outubro de 2014, o caso apareceu nos jornais, de uma senhora que, com 1.900 de dívidas ao fisco, ia ver a sua casa, a casa onde habitava, a sua primeira habitação e a única, ser penhorada. E convém dizer que destes 1.900 de dívida, 500 eram devidos a atrasos no imposto sobre circulação. 1.400 eram relativos a coimas. Portanto, o processo inicia-se e depois é uma espiral crescente. Se uma pessoa não tem capacidade para pagar os 500, como é que vai ter capacidade para pagar os 1.900? Esta senhora não perdeu a sua habitação porque, se eu bem me lembro, houve uma angariação informal de fundos para o pagamento da dívida, mas, por exemplo, esta terça-feira, o Diário de Notícias noticiava outro caso também grave, o caso de uma pessoa que está desempregada há 2 anos, que tem prestações ao banco em atraso, mas também não estava a pagar o IMI e, portanto, houve uma execução a 20 de janeiro.
Portanto, a casa foi vendida, uma casa que foi vendida no valor de 19.000 euros para pagar uma dívida de 2.000 euros e, de novo, esta dívida temos 800 de dívidas de imposto e 1.200 de coimas. Agora, aqui ainda há mais uma situação mais grave, é que 2 meses depois o Estado ainda não devolveu os 17.000 euros que extra, fruto da venda da casa, e portanto a pessoa tem que sair, tem que libertar a casa, não tem para onde ir, não tem forma de alugar uma outra habitação. Portanto, o Estado não forneceu uma alternativa de habitação e também não pagou, não devolveu o dinheiro do fruto desta venda. Depois, o que é que nós sabemos? Sabemos que desde setembro de 2013 o processo de penhoras foi automatizado. Neste momento ele é automático, já não precisa de ir a um juiz para dívidas acima de 150.000 euros. Portanto, o processo é imediato. E em termos de números, o que é que nós temos? Portanto, em termos da penhora eletrónica de depósitos bancários, mas esta penhora eletrónica neste momento vai a tudo, vai a pensões, a salários, a tudo o que existe. Portanto, nos primeiros 7 meses, portanto, entre setembro de 2013 e abril de 2014, houve 52.000 contas penhoradas, foi recuperado 733.000 euros por dia e foram emitidas 2 milhões de ordens de penhora em 2013. Depois temos também problema, que já comecei por referir, as penhoras à habitação. Em 2014 foram iniciados 67.000 processos de penhora de imóveis, 29.000 de penhora de automóveis, foram vendidas 250 habitações por dia e este ano, em 2015, desde o início do ano, que já foram penhoradas 650 habitações e existem 1.191 para venda no site da Autoridade Tributária. Agora, quais são os problemas das penhoras? Por um lado, esta questão, a automatização das penhoras não olha às circunstâncias, ela deixou de passar por um juiz, é imediata e, portanto, não olha às circunstâncias das pessoas. O facto de se aceitar que a primeira habitação esteja entre os bens penhoráveis, esquece, é uma perspectiva muito de curto prazo, porque esquece que o Estado tem a responsabilidade de resolver o problema da habitação das pessoas e, portanto, mais tarde vai ter que gastar dinheiro com isso, ou então parte do princípio que essa não é uma prioridade e uma função do próprio Estado. Por outro lado, há esta acumulação exorbitante das coimas. É interessante que no regime, na gestão do incumprimento dos particulares, houve a preocupação do legislador em limitar não só as multas que os bancos impunham a quem estava com o crédito à habitação em atraso, com o crédito ao consumo, portanto, em atraso, mas não existe o mesmo tipo de cuidado do lado do Estado. E, por outro lado, também não existe este comportamento exímio da parte do Estado, não é? Ser tão exigente, se obrigar as pessoas a pagarem as suas dívidas, devia de ser uma prioridade o reembolso do excesso. Portanto, neste momento o Estado está também a piorar, a tornar-se no algoz dos endividados com problemas. Depois... Então é assim, eu vou argumentar uma coisa, não estou de todo a defender o sistema financeiro, mas vou dizer que na gestão da crise de dívida soberana criou-se este mito de que os portugueses vivem acima das suas possibilidades. E eu vou dizer que os portugueses preocupam o endividamento, acho que não se deve tratar o endividamento levianamente, mas vou argumentar que os portugueses não viveram
acima das suas possibilidades. E, portanto, se compararmos a taxa de utilização, o grau de penetração do setor financeiro entre Portugal e o resto e a União Europeia, vou argumentar que a financiarização em Portugal é um problema. A financiarização, esta penetração das finanças na vida pessoal das pessoas é um problema, mas comparativamente ela está mais contida em Portugal do que no resto da Europa. O Eurobarómetro mostra, por exemplo, que em 2010 80% da população portuguesa tinha uma conta bancária com cartão de débito, 12% não usavam nada. Isto está em linha com os valores da União Europeia, 84%, 10%. Em termos de hipotecas para a habitação, em Portugal as coisas estiveram relativamente contidas até 2005, é depois de 2005 que elas se aproximam da média da União Europeia. Portanto, tínhamos 10% desta amostra. Até 2005, este valor aumenta para 19% das pessoas com créditos à habitação em 2010. Na União Europeia, a média tem estado em torno dos 20%. Utilização do cartão de crédito, 1 em cada 5 portugueses utiliza o cartão de crédito, enquanto que a média da União Europeia é 1 em cada 3. O crédito pessoal, em Portugal, ele é menos de metade da União Europeia, tínhamos 6% para Portugal, 13% na União Europeia. Os ativos financeiros, também os portugueses recorrem menos aos seguros de vida e essencialmente por imposição dos bancos por causa da hipoteca para a aquisição da habitação. Portanto, temos seguros de vida 19% em Portugal, 31% na União Europeia. Fundos de pensões também, Portugal menos de metade, a aplicação de poupanças também marginalmente, 4% em Portugal, 18% na média europeia. Não estou de todo a fazer a apologia de uma maior financiarização, mas estou a tentar desmistificar esta ideia inicial. Por outro lado, portanto, em Portugal, 2/3 das famílias não têm dívidas. Este valor é superior à média da União Europeia, que são 56%. Ao contrário dos luxemburgueses, dos finlandeses, dos cipriotas e dos holandeses, os portugueses e os gregos estão entre os que têm menos dívidas. Em Portugal, o endividamento deve-se essencialmente à aquisição de habitação própria. Na Grécia, o endividamento deve-se ao recurso a cartões de crédito. Por exemplo, na Holanda, que tem uma taxa de 66%, temos ambas as situações, cartões de crédito e hipotecas. Em Portugal, o principal tipo de dívida, como referi, são as hipotecas para a aquisição da residência principal. As políticas de habitação dos últimos anos, dos últimos 30 anos, promoveram a aquisição de habitação própria através dos regimes de crédito bonificado, isenções fiscais dos juros, em sede de IRS. Como também já foi referido, o crédito à habitação aumentou 10 vezes entre 1994 e 2014. Ele passou de 12 mil milhões em 94 para 110 mil milhões em 2014. É interessante observar que, de acordo com os censos de 2011, 73% do alojamento era ocupado pelo próprio proprietário. Menos de 1% havia sido adquirido por recurso a cooperativas de habitação. Mais ainda, 1,7% dos alojamentos, estou a falar de 68 mil habitações, apenas 1,7% dos alojamentos beneficiavam de rendas sociais ou de rendas apoiadas. E 43% dos proprietários ainda estão a pagar uma hipoteca. Está bem. Ok, então vou saltar aqui. Assim, o que eu quero dizer é que os mais endividados não são os mais pobres, os mais endividados são os mais ricos. E aqui estou a falar de rendimento, não de riqueza. Entre o grupo de rendimento mais elevado, 55% encontravam-se endividados, isto compara com 61% na União Europeia. Entre os 20% de rendimentos mais baixos, apenas 18% tinham dívidas, e essas dívidas, 10% tinham dívidas devido à aquisição de habitação, 2,8% o problema do crédito
dos cartões de crédito e dos descobertos bancários, 8% outros tipos de dívida. Agora, o que eu queria dizer é que no rendimento do grupo de rendimento mais baixo, o peso da dívida, este é o problema, no grupo de rendimento mais baixo, o peso da dívida com a primeira habitação, ele está em linha com a média nacional. Portanto, a média agregada para Portugal são 82%, são 80%, neste grupo são 82%. Porém, ele é substancialmente superior ao peso da dívida com a primeira habitação para a União Europeia. Isto é, o que vem ali, estes 81% e comparam com os 58%. O que eu estou a dizer é que os mais pobres em Portugal têm um maior... estão mais endividados que os mais pobres no resto da Europa e, portanto, têm uma maior taxa de esforço. Se virem este gráficozinho que tem a ver precisamente com a taxa de esforço do serviço da dívida, esta taxa de esforço é medida pela mediana do serviço de dívida no rendimento total. Isto é, nós calculamos para cada um dos grupos o peso do serviço de dívida no rendimento, ordenámo-lo e dividimos o grupo em duas partes iguais. Este é o valor apresentado para a pessoa que está posicionada no meio. 50% tem um peso de dívida mais elevado, 50% tem um peso de dívida mais baixo ou igual. E, portanto, em termos agregados para Portugal, a mediana da taxa de esforço é de 16% e para a União Europeia ela é de 14%. Aqui tudo bem. Tínhamos em Portugal 50% das pessoas tinham uma taxa de esforço inferior a 16%, no caso da União Europeia ela era de 14%. Agora, quando dividimos por grupos de rendimento, no grupo de pessoas de rendimentos mais baixos, em Portugal, 50% das pessoas têm uma taxa de esforço inferior a 54%, enquanto que na União Europeia, 50% das pessoas têm uma taxa de esforço inferior a 26,5%. Portanto, a carga da dívida é inferior para a União Europeia. E, de novo, no grupo de rendimentos mais elevados, os valores são em linha entre Portugal e a União Europeia. Depois, se considerarmos ainda outra coisa, que é, se considerarmos que 40% é o limiar máximo aceitável para a taxa de esforço, o Eurobarómetro também mostra que em Portugal, 13%, em termos agregados, 13% dos endividados têm uma taxa de esforço superior a 40%, mas entre o grupo de rendimentos mais baixos, 58% das pessoas têm uma taxa de esforço superior ao máximo recomendável. Está bem, estou a masticar. É um bom ponto para acabar, ok? Então vou acabar. Portanto, os portugueses estão menos endividados e menos financeirizados que os europeus. Isto não significa que não seja um problema em Portugal. É um problema. Temos que lidar com ele. Os portugueses recorreram ao endividamento essencialmente para suprir o problema da habitação. Porém, as políticas de habitação em Portugal não são as mais adequadas para os segmentos mais frágeis da sociedade, para os trabalhadores de rendimentos mais baixos. E depois temos este problema da taxa de esforço. Não é comportável, não é, os grupos de rendimento mais baixos não é comportável terem a questão da habitação resolvida desta maneira. Temos que aumentar a provisão de habitação por cooperativas ou por habitação social. Fico por aqui.